Eu sou um cara que passa bastante tempo no YouTube, mais do que eu deveria inclusive. Só que eu não assisto a cena do YouTube como um todo. Eu tenho alguns canais que eu acompanho bastante e é isso. E um desses canais que até transcende o YouTube é o Jovem Nerd. Quando eu descobri a existência deles, o meu mundo mudou por completo. Eu lembro que o primeiro vídeo deles que eu vi foi um Nerd Player de Hitman Blood Money lá em 2012. Nossa, eu tô ficando velho. Me apaixonei pelo estilo de vídeo deles, não só das gameplays, mas de qualquer outra coisa que eles decidissem postar. Não demorou muito para eu conhecer o Nerdcast e assim ficar consumindo o conteúdo deles praticamente todo segundo que eu tava acordado. E durante uns bons anos, isso se manteve. Parecia que eles não podiam errar. Tudo o que eles produziam era fantástico. Nerdcasts, Nerd Offices, Nerd Players, tudo era incrível. E não era só eu que achava isso. Porém, hoje em dia, o olhar que eu tenho pra eles é muito mais de decepção do que de admiração. E eu quero te explicar o porquê. A minha questão com o Jovem Nerd é que me parece que nada mais é feito pelo amor, mas sim pela grana. Não tô dizendo que você não pode buscar ganhar dinheiro com seu conteúdo, até porque todo mundo que produz algo tá buscando isso, eu incluso. Porém, quanto mais tempo se passa, mais parece que eles não estão fazendo um vídeo ou um podcast porque vai ser muito legal e divertido, mas sim porque tem que fazer para pagar as contas. Isso por si só não seria um problema. Eles fazem o Nerdcast desde 2006, Nerd Office desde 2010 e o Nerd Player desde 2011. Somos seres humanos e nos adaptamos às coisas boas e às ruins. Do mesmo jeito que as suas férias não são tão legais depois da primeira semana, fazer o mesmo conteúdo não é tão empolgante depois de 10 anos. Porém, quando percebemos que a situação do conteúdo feito no automático vem atrelado com o fato que o conteúdo é feito para uma marca, aí sim se torna um problema. Mas Gap, você mesmo acabou de falar que não tem problema fazer pensando na grana. Verdade, mas a questão é que o conteúdo não está sendo patrocinado por uma marca. Ele está sendo encomendado por uma marca. Quantos Nerd Players de World of Warships, World of Tanks ou algum título da Ubisoft existem? Sendo que a maioria das pessoas não se importa com esses jogos. E quando se importam, no caso da Ubisoft, o jogo não é bom ou tem vários bugs, mas mesmo assim, durante o Nerd Player, ele é posto como um jogo perfeito e livre de falhas. Ah, Gap, então você tá bravinho porque eles não jogam os jogos que você quer, é isso? Não. Tá, talvez um pouco. Mas a questão é que esse efeito é visto em tudo que eles produzem. No Nerd Office não é tão frequente, mas acontece. E no Nerdcast, eu acredito que eles queriam fazer isso, mas não queriam comprometer a qualidade. Então, eles decidiram fazer programas extras para as marcas, o que para mim resulta em conteúdo sem alma, feitos apenas para ganhar uma grana e que só possuem alguma qualidade, porque se não tivesse qualidade, o público não veria, logo, as marcas perderiam o interesse. Esse meu sentimento aumenta quando vemos a questão das pessoas que participam dos Nerd Players. Para exemplificar essa situação, eu gostaria de trazer o MRG. No início do Nerd Player, tanto o Beto Estrada, quanto o Afonso Solano, quanto o Diogo Braga, tinham uma frequência praticamente idêntica dos Nerd Players. Porém, quanto mais as marcas foram entrando na conversa, o carisma de cada um começou a ditar quem participava. O Beto sumiu, depois o Afonso, mantendo apenas o Diogo. Mas sabe quando o Beto e o Afonso voltaram? Quando a Coca-Cola pagou. E não me venha com esse papo de disponibilidade de horário, já que no Nerdcast o Afonso se manteve presente e no caso do Beto, ele consegue arranjar tempo para sair de casa, para comer as piores pimentas do mundo, mas para jogar videogame deitado no sofá, ele tá muito ocupado. E antes de sair da questão do conteúdo, eu quero falar brevemente sobre o Nerdcast Stories, um quadro em que eles pegavam uma história do Nerdcast e faziam uma animação. Esse quadro acabou porque, segundo o Azaghal, ele não os pagava. Acabou de acabar o Nerdcast Stories, por exemplo, que era aquele programa de animação. Sei. Porque não se pagava. Uma afirmação que eu não consigo acreditar. Eu sei que animação é algo extremamente difícil e caro de ser feito. Porém, não estamos falando de um filme da Pixar aqui. As animações eram algo bem simples. Metade do episódio era só os personagens mexendo a boca. Se você animou isso uma vez, você pode reutilizar no episódio seguinte. Logo, metade da metade do trabalho já está feita. A grande maioria dos episódios tinha patrocínio sim, e 7 desses episódios fazem parte dos 10 vídeos mais populares do canal. Mas para ser totalmente justo, é difícil falar sobre monetização, já que as regras do YouTube mudam a cada final de semana. O que me leva a falar das outras formas de monetização do Jovem Nerd, no caso, a Nerd Store. Para começar, eu não tenho nada contra em vender produtos relacionados a si mesmo. Dito isso, o que me incomoda é a superexploração do gosto dos seus fãs. Com isso eu me refiro à quantidade gigantesca de produtos do Ozóbio. Livro, estátua,
as inúmeras camisetas, até mesmo chaveiro. Isso me incomoda tanto porque ao invés de bolar um produto novo que pode ser um sucesso por si só, eles preferem produzir produtos atrelados a algo que já é popular. Isso se confirma quando, após eles perceberem o sucesso dos produtos do Ozob, eles resgataram um conteúdo que já estava morto, no caso, o Nerdcast RPG medieval, apenas para tirar mais uma graninha em cima dos fãs. O que me leva a pensar que o tamanho gigantesco do Call of Cthulhu só existe pela esperança de surgir algo que viralize para lucrar em cima. Algo que me lembra muito uma trilogia de filmes que o pessoal do Jovem Nerd não tem vergonha nenhuma de criticar. E se estamos falando de ganho de dinheiro e Jovem Nerd, como podemos esquecer da polêmica do Manda Salve? Eu me lembro que quando isso foi feito, foi o momento que mais me mostrou a ganância deles. Eu consigo entender o argumento de que eles recebem muitas mensagens e responder todas elas é algo impossível e que colocar um preço nisso ajudaria eles a responder quem realmente quer a atenção deles. Porém, R$200 eu acredito que é um pouco demais. E fazendo promoção falsa ainda, não pega muito bem. Mas para ser justo, agora eles estão cobrando 150, um valor que eu ainda acho alto e que nenhum outro membro da equipe Jovem Nerd cobra, com exceção do Afonso Solano e da senhora Jovem Nerd, que por coincidência ou não, ela aumentou o preço em R$50 no exato momento em que o Jovem Nerd abaixou R$50. Eu também não posso deixar de destacar a treta, se é que chega a isso, com o Flow Podcast. Primeiro que eu acho que o Jovem Nerd tem o direito de não ir em podcasts alheios, e que não tem nada de errado em não querer conhecê-los. Porém essa regra não se aplicou ao Cauê Moura, já que eles foram 2 vezes no podcast dele. Você pode argumentar que o Jovem Nerd foi no Poucas porque ele já era amigo do Cauê, mas não é como se o Monark fosse um estranho para o Jovem Nerd, até porque ele até já participou de um Nerdcast, e isso me leva à seleção de participantes externos no Jovem Nerd. Se mantendo no exemplo do Monark, o Nerdcast que ele participou foi em 2012. Se você estava no YouTube nessa época, você sabe que o que estava bombando era Minecraft, e mais especificamente, 2 canais, Venom Extreme e Randall's Plays, do já citado Monark. Logo notamos que o Monark só participou do Nerdcast quando ele era um dos youtubers mais famosos do Brasil. Porém, ele não era o único a produzir um conteúdo de relevância no YouTube. Havia um outro cara que também tinha sua fama, mas que não era tão influente quanto o Monark, chamado Leon. Por fazer um conteúdo parecido com o do Monark, e às vezes junto a ele conseguiu a atenção inicial do grande público e foi amadurecendo seu conteúdo até se tornar o que conhecemos hoje. E por que eu tô falando dele? Porque mesmo sendo alguém conhecido em 2012, ele só teve uma participação no Jovem Nerd em 2015, quando ele atingiu o auge da sua fama com o canal Cadê a Chave? O que me faz pensar que quem pode vir a participar do grupo Jovem Nerd não é quem pode agregar no conteúdo, mas sim quem pode trazer mais fãs. Ah, mas o Jovem Nerd não é obrigado a conhecer todo mundo. Talvez eles só não conhecessem o Leon antes. Bom, esse vídeo de 2012 diz o contrário. E por último, mas não menos importante, o motivo principal para eu ter esse sentimento de decepção com o Jovem Nerd é as lives. No início da quarentena, o Jovem Nerd decidiu ler os e-mails do Nerdcast em live para cortar custos. Vendo a mina de ouro que são as live streams, eles então decidiram fazer lives todas as quintas jogando, o que pra mim, como espectador, era fantástico. Mais conteúdo que eu já gostava e com uma dinâmica diferente. Parecia ser um negócio bem interessante para eles também, já que eles não precisavam investir em edição e o público deles não tinha problema nenhum em entregar quantidades exorbitantes de dinheiro para eles. Uma situação em que todo mundo ganhava. Porém, essa dinâmica durou apenas 7 semanas para com os gameplays e 19 semanas com a leitura de e-mails. A leitura de e-mails voltou para o início do Nerdcast e as gameplays sumiram, mesmo o banner do canal dizendo o contrário. Porém, um mês após esse sumiço, uma live de gameplay foi agendada. O jogo, Assassin's Creed Odyssey, uma escolha de jogo estranha, já que não seguia nenhuma série de lives já feita, e quando foi ao ar, a desconfiança da maioria foi confirmada. A live só estava sendo feita porque a Ubisoft pagou, o que pra mim foi um balde de água fria. Essa live foi basicamente um para todo o público. Parecia não haver uma maneira mais escancarada de dizer só faço por dinheiro. Mas eu estava errado. Eles encontraram maneiras mais esdrúxulas de cuspir na cara dos fãs, quando eles decidiram usar as lives como um comercial de 1 hora, sem a menor tentativa de entretenimento, sem a menor tentativa de humor. Apenas 1 hora de Isso pra mim foi a última gota d'água, porque resume bem o que o Jovem Nerd se tornou. As lives de gameplays são um ótimo conteúdo, mas dá um pouco de trabalho, né? Às vezes tem uns problemas técnicos e o YouTube pega uma parte do nosso lucro.
Então é muito melhor ficar 1 hora sentado em frente a uma câmera só falando o quão bom é o produto que eu estou anunciando, enquanto eu tiro uma graninha por fora, é claro. Com tudo isso dito, parece que nós gostarmos do conteúdo é só um detalhe para eles. Pelo andar da carruagem, parece que tudo que dá algum tipo de trabalho ou gasto vai acabar sumindo. Veja a Nerd Store, por exemplo, uma das lojas mais conceituadas de todo o Brasil. Com certeza gera lucro, mas também é preciso gastar para mantê-la. Então, é muito mais fácil vendê-la e lucrar com os royalties dos produtos. Não me surpreenderia nem um pouco se eles decidissem que manter um app é muito caro e então começassem a soltar os Nerdcasts só no Spotify depois de um tempo, só para cortar custos. Mas depois de tantas críticas ao Jovem Nerd, pode parecer que eu não os acompanho mais e que eu desisti deles. Mas isso não é verdade. Eu ainda sou muito fã do trabalho deles. Acompanho e fico ansioso por cada vídeo ou podcast. Porém, quando eu os vejo ou os ouço, é nítido que não são mais nerds apaixonados e empolgados com o que fazem, mas sim funcionários da grande indústria do entretenimento que só estão batendo ponto. E não importa a quantidade de edição, os roteiros mirabolantes ou a aparição de celebridades, aquele entusiasmo com conteúdo que me fez ficar dias e dias apenas consumindo conteúdo relacionado ao Jovem Nerd nunca mais vai voltar. E é por isso que eu digo para vocês não terem ídolos. Tenham um bom dia.